Meu nome é Rodson, sou do canal Filosofia Conversa Artes Humanas e agora, neste momento, estou aqui para falar do livro Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. Primeira coisa que eu gostaria de dizer sobre a Angela Davis, que a Angela Davis emociona. A Angela Davis tem uma paixão por aquilo que ela faz, e uma paixão com uma profundidade de uma estudiosa séria, de uma estudiosa que vai na raiz. Tenho visto alguns vídeos da Angela Davis em que ela faz palestras, entrevistas e debates. E Angela Davis, ela principalmente neste livro Mulheres, Raça e Classe, ela procura tratar de temas como questão de gênero, mulheres, questões étnicas e questões relacionadas ao trabalho, à classe social, aos trabalhadores, às trabalhadoras principalmente. Ela trabalha do ponto de vista da interseccionalidade desses três temas. E tomando como parâmetro a teoria marxista, ela tenta costurar essa intersecção relacionando a questões de gênero, questões da mulher, questões étnicas e questões de classe, também passando pelas questões de misoginia e questões relacionadas à homofobia, no sentido geral, lesbofobia, transfobia, etc. O que me passa desse livro é o grande potencial de libertação humana que a Angela Davis trabalha. São vários artigos em que ela aborda diversos aspectos da Constituição e das opressões que recaem sobre essa interseccionalidade, sobre as mulheres, mas também sobre as mulheres negras, sobre os homens negros, sobre os trabalhadores, as trabalhadoras negras, as trabalhadoras brancas, os homens negros, os homossexuais, etc, etc. As camadas de preconceito, as camadas de opressão que vão aí se superpondo principalmente em pessoas que estão dentro dessa interseccionalidade. A mulher negra, do grupo LGBT, do grupo dos trabalhadores mais precários. E em vários artigos ela passeia sobre diversos aspectos. É uma abordagem mais centrada em questões dos Estados Unidos, mas estas questões que ela aborda em relação aos Estados Unidos são questões que nos chamam a atenção para as questões destes grupos em todo o mundo, mas também no Brasil. Tem muitas semelhanças, algumas diferenças, mas o que é importante é que nos chamam para pensar estas relações no Brasil com as suas diferenças, com as suas peculiaridades. Estas relações no Brasil também ocorrem e ocorrem com diferenças em graus de opressão maiores ou menores, de maneiras um pouco diferentes aqui e ali, em regiões, etc. Muitas coisas me chamam a atenção neste livro e este
são vários artigos. Eu quero chamar a atenção para alguns deles. O primeiro artigo, O Legado da Escravidão, Parâmetros para uma Nova Condição da Mulher, que Angela Davis vai de encontro, contra a ideia de que durante a escravidão não houve uma família negra constituída e forte, porque se dizia que nas relações de escravidão era impossível que houvesse essa família negra constituída e forte. Ela, com argumentos e com provas, estudos e comparações, etc., vai dizer que não houve uma família negra constituída e forte, mesmo sob a violência da escravidão. E ela diz que a mulher negra e a família é considerada, do ponto de vista daquela que sofre agressões sexuais e, por vezes, tem filhos de homens brancos, violências sexuais, etc., e em que facilmente sua família é destruída porque o marido escravo, seus filhos são vendidos para outros locais, e a possibilidade de se constituir um núcleo familiar não é tão forte. Do contrário, ela prova que o núcleo familiar dos negros na escravidão era muito forte e tinha a força da mulher. Essa força que, apesar de sofrer todas as violências, era o alvo de todas as violências, considerada como a mais fraca, aquela que não podia se defender, era, na verdade, de um outro lado, as mais fortes. Eram as mais fortes, porque eram a que protegiam a família, a que protegia a todos, e é que lutava contra estas violências, as ausências, a desagregação da família por meio da venda, etc., etc. Mas era uma família que teimava em querer e em ficar unida. Bem, essa força da mulher e essa luta da mulher contra a violência, indo a tribunais e se insurgindo contra esse poder violento do homem, do feitor, do senhor de escravo, etc., etc., essa força da mulher que na cabana do pai Tomás, a autora debita isso ao fato da maternidade ser forte, e Angela Davis diz que não é somente a questão da maternidade, é a questão da luta contra a escravidão mesmo, da luta contra esse regime desumano. No Brasil teve uma outra característica, que já mencionamos, principalmente na região da Bahia, do Nordeste em geral, Pernambuco, Maranhão e etc. Mas em todo o Brasil teve a força da Mãe de Santo, que constituía a família, não só a família mais próxima, mas uma família estendida, uma família em que abrigava todos aqueles que precisavam de ajuda e recorria à força da sua religião para proteger e para abrigar todos aqueles que precisavam dela. Então essas mulheres tinham uma força muito grande, e essa força advinda do culto dos seus ancestrais e das religiões afro-brasileiras. Esta força desta mulher, que inclusive eu já falei que representou essa força das mulheres, as atrizes negras na televisão, como Zeni Pereira, Ruth de Souza, mas nem só Zeni Pereira, Ruth de Souza, como Chica Xavier, Léa Garcia, Zezé Mota, Jacira Sampaio, Jacira Silva, bem, enfim.
uma série de atrizes, Cléa Simões, etc., essa força dessas mulheres, elas foram para além do candomblé e foram para as mulheres cristãs, católicas, que não foram para o candomblé, para as mulheres protestantes. Muitas negras se tornaram protestantes e continuaram com essa força que tem essas mulheres. Um outro aspecto muito interessante desse livro é quando ela fala da luta das mulheres pelo sufrágio das mulheres. E aí aquela luta pelo o sufrágio dos negros, em geral, e o sufrágio das mulheres nos Estados Unidos. E esse embate, bem, vamos apoiar o sufrágio dos negros, vamos apoiar o sufrágio das mulheres, as mulheres brancas apoiam o sufrágio das mulheres negras também, as mulheres brancas apoiam o sufrágio dos homens negros, e aí houve toda uma questão, a mulher negra apoiando o sufrágio das mulheres negras e dos homens negros, algumas mulheres negras contra o sufrágio dos homens negros e, consequentemente, o sufrágio das mulheres negras. Esse embate que houve na questão de gênero e questão de étnica, toda esses debates, esses conflitos, é muito interessante, a gente também pensar no Brasil. No Brasil, algo impressionante aconteceu em relação ao indigenismo, principalmente na Bahia, no início do século, em relação do século XX. Quero dizer, em relação ao indigenismo e à cultura africana. Como estava vindo muito forte do final do século XIX para o século XX a questão do indigenismo, e o índio como se tornando símbolo da nação brasileira, os negros não aceitaram esse indigenismo e de alguma forma não aceitaram certos aspectos da cultura negra e da cultura indígena, e a cultura negra se impôs na Bahia. A cultura negra, a cultura indígena na Bahia, ela não é tão visível, e a cultura negra se impôs, e algumas coisas que eram da cultura indígena foram mescladas e vistas como cultura negra. E esse embate de grupos, ele é interessante para nós compreendermos a complexidade que se constitui uma nação e várias coisas, e compreendemos como a opressão também divide aqueles que são oprimidos. Toda um pouco o olhar daqueles que são oprimidos. Isso são questões que a Angela Davis coloca de uma maestria muito grande, principalmente no artigo Mulheres Trabalhadoras, Mulheres Negras e História do Movimento Sufragista. A gente pode falar de vários aspectos desse livro da Angela Davis. Um outro aspecto é sobre o mito, estupro, racismo e o mito do estuprador negro. O homem negro visto como aquele que é violento, que mete medo, enfim, corpo negro é um corpo que provoca medo em vários sentidos. Esse mito do estuprador negro é um mito que esconde também a condição do homem, do senhor branco, que é muito mais violento, nem só para a mulher negra, que lhe era sujeita, mas é para a mulher branca, e continua sendo para a mulher branca, que em alguns aspectos lhe é sujeita no trabalho, em casa, etc, etc. Então esconde-se essa violência de alguns homens brancos, pelo mito do homem negro que seja violento e que provoca medo em algumas mulheres. Impressionante como ela trata desses temas, e
é um livro que merece ser lido, e eu indico o livro Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. Muito obrigado, compartilhe, dê um sininho, se inscreva no canal e indique o canal para outras pessoas. Obrigado.